Existem substâncias no mundo que são tão perigosas que só de tocá-las já é assustador e absolutamente não devem ser ingeridas ou inaladas. Algumas substâncias requerem que você se afaste a vários quilômetros de distância. Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vamos falar sobre esses venenos, gases tóxicos e ácidos. Bem-vindos ao nosso canal. Estamos atentos à sua segurança, portanto não há necessidade de preparar um antídoto. No entanto, por precaução, por favor usem máscara de proteção e luvas de borracha. Então, vamos começar. Ricina. Quando se trata de substâncias perigosas para os seres humanos, a primeira coisa que vem à mente são os venenos. Por muito tempo, a ricina ocupou o trono como o rei dos venenos. Imaginem só, é uma substância 6 vezes mais perigosa que o cianeto de potássio. A ricina é uma fitotoxina, toxina vegetal que pode ser facilmente obtido, armazenado e usado de várias maneiras. A ricina é perigosa se inalada ou ingerida, porém quando injetada torna-se um veneno fatal. Quando a ricina entra no corpo, ela começa a inibir a síntese de proteínas nas células, mas isso é apenas o começo do fim. A ricina pode ser considerada o veneno do espião. Por exemplo, em 1987, o dissidente búlgaro Georgi Markov foi assassinado com ricina. Depois de uma única injeção de guarda-chuva, partículas de ricina que entraram na corrente sanguínea acabou com tudo. E no século XXI, houve tentativas de envenenar os líderes dos Estados Unidos com ricina, incluindo Barack Obama. Você pode se surpreender, mas a produção de ricina não é tão difícil. É necessário apenas sementes de mamona que crescem tranquilamente em mamoneiras. A parte principal das sementes colhidas é usada na produção de óleo de rícino, e a partir do resíduo da prensagem é obtida a ricina. Aliás, o óleo de rícino contém uma pequena quantidade de ricina, mas felizmente não bebemos vários litros de óleo de rícino. Fosgênio. Este gás sufocante com cheiro de feno mofado foi usado como gás venenoso durante a Primeira Guerra Mundial. Muitas vidas foram perdidas devido ao fosgênio, por isso não devemos nos aproximar da fonte de geração de fosgênio. O ponto complicado do fosgênio é que os sintomas aparecem somente algumas horas depois de ser inalados seus vapores. Por exemplo, sintomas como edema pulmonar, dificuldade respiratória, espuma saindo pela boca e parada cardíaca. Em resumo, essa substância não é adequada para experimentos. Batracotoxina. Vocês provavelmente irão gostar do Phyllobates terribilis, conhecida também como rã flecha dourada, nativo da América do Sul. É uma rã muito colorida e vibrante. Mas essa aparência é uma maneira de avisar outros animais: não me toque, eu sou venenoso. Essa advertência é verdadeira. Os parentes próximos do Phyllobates terribilis, incluindo outros membros do gênero Phyllobates, secretam pela pele uma toxina mortal chamada batracotoxina. Quando um alcaloide incrivelmente potente entra no corpo, ele abre os canais de sódio das células nervosas e impede que se fechem, fazendo que as células nervosas não funcionem normalmente e o corpo fique paralisado. A batracotoxina afeta também o músculo cardíaco, fazendo com que o coração perca o ritmo e finalmente pare. Os indígenas da Colômbia têm conhecimento das propriedades da batracotoxina e a utilizam para fabricar flechas envenenadas. Dimetilcádmio. É uma substância cancerígena, uma toxina acumulativa incrivelmente tóxica. O dimetilcádmio é uma substância que mantém os valores do cádmio. O cádmio puro não é tão notório quanto o mercúrio e o chumbo, mas é prejudicial ao corpo humano. No entanto, quando se combina com o grupo alquila CH3, adquire características ainda mais problemáticas. Quando o dimetilcádmio entra em contato com o ar, ele pode gerar óxido de cádmio tóxico e inflamável, e quando entra em contato com a água, ele se transforma em gotículas e explode com som alto, liberando fumaça igualmente tóxica. É melhor não se aproximar dessa fumaça, pois o óxido de cádmio pode causar febre da fumaça de metal ou pneumonia por intoxicação por cádmio. Isso não soa muito bem, mesmo sem dizer mais detalhes, não é mesmo?
Tioacetone. Tioacetone é uma substância incrivelmente mal cheirosa. O que torna o tioacetone tão poderoso é o seu odor característico. Quando Emil Fromm e Eugene Bauman realizaram experimentos com este composto orgânico de enxofre de baixo peso molecular, um odor terrível se espalhou a 4 quilômetros de distância do laboratório. A experiência teve que ser interrompida devido aos protestos dos moradores locais. Isso é compreensível, afinal, o cheiro do tioacetone pode causar náuseas intensas e desmaios a várias centenas de metros de distância. Maitotoxina. A maitotoxina é a toxina natural mais poderosa já descoberta e possui a maior toxicidade entre as substâncias não proteicas conhecidas pelo ser humano. Em testes feitos com ratos, descobriu-se que a dose letal para metade deles é de apenas 1 nanograma para cada 1 quilo de peso corporal. A maitotoxina foi isolada pela primeira vez a partir de um peixe da espécie Ctenochaetus, chamado maito, encontrado em Tahiti. Na realidade, a molécula altamente complexa da maitotoxina é sintetizada por uma alga chamada Dinophyceae, conhecida como alga dinoflagelada, e o peixe Ctenochaetus a utiliza como uma forma de defesa contra seus predadores. A maitotoxina é uma excelente estratégia de defesa, pois ao ser ingerido por um predador desatento, ativa um mecanismo como causa-lise. Ou seja, a toxina age dissolvendo as células e estruturas do corpo do predador. Ácido fluorado carborano. O carborano é uma substância relativamente nova e foi sintetizado na Universidade da Califórnia no início do século XXI. O nome oficial do ácido fluorado carborano é 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1-decafluoro, 1-carbaclosso, dodecaborane 12. Mas isso é tão difícil de pronunciar que até enrola a língua. Se vocês conseguirem falar o nome completo desse composto, escrevam nos comentários abaixo. Mas o verdadeiro poder do ácido fluorado carborano reside em uma incrível capacidade de causar uma irritação extremamente forte. A acidez do ácido fluorado carborano é 1 milhão de vezes maior do que a do ácido sulfúrico concentrado. Quando substâncias orgânicas entram em contato com esse ácido, uma fumaça é produzida e a situação se torna assustadora. Mas se for colocado em um recipiente de vidro para uso em experimentos, o ácido fluorado carborano pode ser armazenado com segurança. Por que o superácido mais forte do mundo não corrói o vidro? Toxina botulínica. Esta é a toxina mais popular deste vídeo. Esta substância chamada toxina botulínica é usada como base para a produção de produtos comerciais para rugas, como Botox e outros. Se essa substância que relaxa os músculos não resistisse, o bico de pato e outros padrões de beleza não teriam se popularizado. Mas por trás dessa beleza toda, existe uma toxina muito perigosa escondida. Essa toxina é produzida pela bactéria Clostridium botulinum, mas ela só consegue se desenvolver em ambientes sem oxigênio. Por exemplo, alimentos enlatados, salsichas embaladas individualmente e outros alimentos não processados termicamente. A toxina botulínica é produzida em ambientes propícios à proliferação da bactéria Clostridium botulinum. Em outras palavras, os alimentos produzidos em fábricas são seguros, mas devemos ter cuidado ao lidar com alimentos caseiros, especialmente peixes, cogumelos e carnes. De qualquer forma, descarte as latas que estiverem inchadas. Solução de piranha. A mistura de peróxido de hidrogênio e ácido sulfúrico dissolve facilmente substâncias orgânicas, como pele e tecidos. É por isso que essa mistura tem o nome da espécie de peixe carnívoro mais famoso da Amazônia, a piranha. A solução de piranha é usada para limpar resíduos orgânicos e para a corrosão de metais. No entanto, esse produto químico não pode ser usado em grandes quantidades em materiais orgânicos, devido ao risco de reações violentas ou explosões. A preparação da solução de piranha é perigosa devido à sua forte reação exotérmica. Ao misturar o peróxido de hidrogênio com o ácido, uma grande quantidade de calor e bolhas são geradas, o que pode causar explosões. Além disso, é totalmente proibido armazenar a solução de piranha. Após preparação, a solução deve ser usada imediatamente ou neutralizada. Monóxido de carbono. À primeira vista,
o monóxido de carbono não parece ser algo tão assustador. No entanto, essa substância é um assassino silencioso, que se acumula ao redor sem ser notado e torna o ar tóxico para os seres vivos. Uma concentração de apenas 0,08% de monóxido de carbono no ar pode provocar dificuldade respiratória e dor de cabeça. Se a concentração aumentar 4 vezes, pode causar paralisia do corpo, perda de consciência e morte. Você não precisa ir a uma fábrica química ou laboratório secreto para encontrar uma quantidade prejudicial de monóxido de carbono para o corpo. Basta caminhar em uma estrada movimentada ou fumar narguilé, por exemplo. É assustador. Polônio 210. O polônio 210 geralmente não é uma substância divulgada ao público em geral, e isso é muito bom, pois apenas 1 grama de polônio 210 pode matar 50 milhões de pessoas. Entrar em contato com o polônio 210 pode causar danos à pele por radiação. Inalar o ar que contém partículas alfa pode resultar em consequências terríveis, portanto esta substância só pode ser manuseada em uma sala hermeticamente fechada. O polônio 210 foi usado para matar Alexander Litvinenko, um ex-espião da FSB que era um dissidente russo. Traços dessa substância também foram encontrados no corpo de Yasser Arafat. Entretanto, o que é mais preocupante é que o polônio 210 pode se acumular em organismos marinhos e nas folhas do tabaco. Vocês acham que devemos ter cuidado com esses alimentos? Ácido fluorantimônico. Hexafluorantimônio ou ácido fluorantimônico são substâncias das quais é melhor mantermos distância. A capacidade dessas substâncias de protonação é 1 bilhão de vezes maior do que a do ácido sulfúrico. O ácido fluorantimônico é tão poderoso que pode corroer o vidro, então não é difícil imaginar o que acontece com materiais orgânicos comuns. Por isso, esse superácido só pode ser armazenado em recipientes revestidos de teflon. Água. Pode parecer estranho que a água comum esteja na lista de hoje, mas essa substância também pode ser perigosa em certas situações. Não se trata de enchentes ou tsunamis, mas sim das propriedades físicas e químicas únicas da água. Se você aplicar alta pressão na água comum, ela pode cortar facilmente o aço. E os brinquedos de plástico então, num piscar de olhos. Então é melhor não colocar seus dedos sob um fluxo de água como esse. A água pesada, onde os átomos de hidrogênio são substituídos por deutério, é usada não apenas como componente de reatores atômicos altamente pacíficos de hoje em dia. A água pesada foi usada também no primeiro reator nuclear, chamado de Urânio Machine. Aliás, essa usina explodiu, resultando no primeiro acidente nuclear da história humana. Além disso, a água é ideal para experimentos simples de física. Veja o exemplo da colher feita de uma liga de galho que se dissolve em água. Vocês ficaram impressionados? Então, para deixar essa impressão marcada, encerramos aqui a nossa viagem pelo mundo das substâncias tóxicas. Pessoal, muito obrigado por assistir até o final. Aliás, se vocês quiserem ver como as substâncias se dissolvem em ácidos superfortes, deixem um like neste vídeo para postarmos uma continuação. Quanto mais likes, mais vídeos postaremos. Então, contamos com vocês. Bom, é hora de nos despedirmos. Até a próxima! Nos vemos em breve, pessoal. Tchau!